para o Gabigol, dessa fala do Ceni para o Pedro também. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno, Eugênio, Marra. Prazer participar com vocês aqui mais uma vez. Olha, internamente ninguém estranhou tanto essa diferença que tanto foi badalada nas redes sociais, porque há circunstâncias bastante distintas, pelo menos até na opinião que muita gente observa internamente no Flamengo. Eram momentos diferentes, porque até o tamanho do Rogério dentro do clube era diferente. Era um técnico que chegava ali naquele momento do Gabigol tentando conquistar o elenco, não tinha título ainda pelo Flamengo. Agora ele já tem 3 títulos, é outro tamanho. O tamanho dos jogadores também, a gente, infelizmente, é assim que funciona, né? O Gabigol, herói da Libertadores, é um jogador muito grande. O Pedro, embora seja um ótimo jogador, tem outro tamanho na carreira também. E a questão do Pedro tem essa questão de Olimpíada, que há uma rixa Flamengo-CBF, e o Pedro voltava de Covid também, né? O Muniz vinha muito bem, o Rogério Ceni entendeu que valia a pena colocá-lo como titular, e aí ele entrou no time, não conseguiria jogar a partida inteira, até por questões físicas, tirou porque não vinha jogando muito bem, aí o Rogério ficou muito incomodado, e até porque o Pedro foi, na opinião até de algumas pessoas internamente, muito mais espalhafatoso do que o Gabigol até. E o Gerson, depois que em alguma partida da Libertadores também reclamou. O Pedro saiu chutando dentro de campo, chutou a garrafinha, não cumprimentou o Muniz, deu um tapa depois no banco de reservas, xingou, isolou a caneleira, então estava bastante revoltado. Mas ao que consta, sim, Bruno, amigos, e Mari, amigos aí do Sport Center, ficou ali no vestiário mesmo, não avançou muito assim para o restante do dia a dia de ontem no treinamento. O Rogério Ceni deu o recado, ficou por isso mesmo. O Flamengo não quis encorpar essa situação, até para não crescer mesmo. Então ficou nessa questão, não quis dar um fermento para essa situação, para não virar um episódio muito grande. Sabe da insatisfação do Pedro, trata até como natural essa insatisfação, mas mantém um pé firme de que sim, não vai liberar o Pedro para as Olimpíadas de Tóquio. É essa a postura do Flamengo, pelo menos até o momento, ele não tem nenhuma indicação de que vai mudar. Você falou no pé firme, né, Pedro? Então, uma pergunta. A CBF, eu li agora de manhã no Globo, ela aceitaria receber o Pedro ali na seleção olímpica depois que o Gabigol voltasse para o Flamengo. Então, a Copa América vai até o dia 10 de junho. Se o Brasil chegar à decisão, aceitaria que o Pedro se integrasse à seleção olímpica só no dia 11, certo? Ao contrário dos outros jogadores que desde o dia 1º já vão estar lá. Isso é capaz de amolecer esse pé firme do Flamengo ou você acha que não? Olha, Bruno, me parece difícil nesse momento, viu? Até a gente conversa com algumas pessoas do Flamengo, por mais que se mande algum tipo de sinal de lá, tentando amolecer essa situação aí, o Flamengo não parece nem um pouco disposto a abrir mão, porque entende que tem o direito agora de não liberar o Pedro, por isso busca esse respaldo apenas jurídico para colocar o jogador em campo, não ter problemas lá na frente de talvez alguém contestar a utilização do Pedro, o Flamengo poder perder pontos, questão burocrática mesmo, mas corre um risco aí, de repente, se o STJD não der esse parecer favorável ao Flamengo, o Pedro ficar apenas treinando ali no Ninho do Urubu e não ir para as Olimpíadas mesmo assim. Eugênio, Aí, é um Marra. argumento válido? Vocês acham? O que você acha, Mário? Porque só lembrando que a CBF tem até o dia 30 de junho para inscrever os jogadores lá na Olimpíada, Mário. Não, e que eu ia passar até para o Marra, porque chegou num ponto agora também que o Flamengo e toda essa questão, essa rusga com a CBF, chegou no ponto também que já não dá para um ceder, esse cabo de guerra está muito forte já, né, Marra? Para a CBF tentar aqui amolecer de um lado, mas a briga já chegou, ao que parece, das informações e do que o Pedro Henrique Torre trouxe para a gente, que a situação não é muito mais dialogável. Mas o Flamengo está no direito. A questão aí é tratar o Pedro, né? É conversar com ele para que ele se concentre, entenda que perdeu a Olimpíada e tal, porque o Flamengo está fazendo o direito dele, está valorizando até o campeonato da CBF, o Campeonato Brasileiro, valorizando a Libertadores. O Flamengo tem um ativo, um jogador que é muito importante, um jogador, concordo com o que o Pedro disse, é um jogador que é decisivo, que é muito bom, e o Flamengo está cuidando dele. Agora, eu entendo
que quem tem que ter habilidade de negociação é a CBF. O Flamengo vai segurar o jogador. E é uma atitude que assim, o Flamengo faz porque o Flamengo está tudo em dia com o jogador, com os jogadores, com o elenco. E o Flamengo entende que trabalhou certo antes, agora tem o direito de assegurar o seu direito. Então acho que vai fazer. O que você acha, Eugênio? Essa ideia de só aceitar o Pedro depois que o Gabigol voltar pode ser um bom passo atrás aí da CBF? O Flamengo deveria compreender isso ou você acha que o Flamengo tem que continuar sendo firme? Faz parte de uma estratégia de convencimento, né? Assim como eu acho que também a postura do Pedro influencia nisso, né? Gera um clima pesado, porque o Pedro até então, ele tinha comemorado a convocação, ele tinha agradecido ao Flamengo por ter sido importante nessa convocação, mas estava tranquilo, estava, como se diz na gíria, de boa com a situação, com esse impasse. E aí, quando ele demonstra insatisfação ao ser substituído, o Rogério faz o link, né? Faz a correlação entre um fato e outro. Corretamente, nós também fizemos essa correlação aqui. E mostra que ele deve estar muito tenso, muito insatisfeito com essa possibilidade de não ir aos Jogos Olímpicos. Então, isso é uma pressão para a diretoria do Flamengo, isso gera ali alguma tensão. E, por outro lado, a CBF já muda um pouco a estratégia. Espera aí, a gente negocia aqui, segura um pouco mais, só se apresenta depois e tal. Eu acho que isso não muda muito a postura do clube. Acho que o clube não quer abrir mão do Pedro, porque sabe que vai precisar de todas as suas peças, todas as suas armas. Porque, vamos lá, volta o Gabigol, tudo bem, mas vai que ele é expulso, ou ele sofre uma lesão, tem alguma dificuldade. O Flamengo quer ter todo mundo porque é um momento decisivo, gente. É Libertadores. O Flamengo vai estar jogando oitavas de final de Libertadores, ele precisa passar de qualquer jeito. Ele já caiu ano passado nessa mesma fase. Então, eu acho que vai ser difícil convencer o Flamengo com esse argumento, mas esperemos, outras situações podem acontecer nos bastidores que facilitem aí uma negociação para a liberação dele para Jogos Olímpicos. Agora, se ele ficar sem jogar no Flamengo e na seleção, quem perde no final das contas é o jogador, veja bem. Pois é, Pedro Henrique Torre, qualquer atualização, qualquer nova informação, você será acionado aqui no Sport Center, tá bom? Obrigada. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.